Oi, galera. Voltando aqui, dando sequência à minha fala aos vídeos anteriores, a visão monocular é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, através do CID H54.4. Né? Quem tem acuidade visual 20 por 200 já é considerado monocular, né? Pessoa com deficiência, e dentro do ordenamento jurídico brasileiro é considerado, com essa acuidade, cegueira legal. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele reconhece a visão monocular como deficiência com a acuidade 20 por 400. Essa acuidade é para quem consegue enxergar aí apenas 10% da visão em um olho. E aí é considerado monocular aquele que tem essa acuidade pelo CID-H 54.4 e que se tenha o outro olho, que é chamado de olho bom. No entanto, a maioria das pessoas que é monocular não tem, no meu entendimento, o chamado olho bom. Por quê? Porque uma pessoa que usa óculos, por exemplo, significa que a visão que ele tem em um olho já não é 100%. Então, no meu entender, não é um olho bom. Por exemplo, como vocês podem ver, o meu olho esquerdo, que é o olho cego, eu perfurei ele quando eu tinha 11 anos de idade com uma faca. Ele tem uma cicatriz. Vocês podem ver que ele tem o estrabismo, né, que é aquilo que a gente chama de olho vesgo. E eu preciso do óculos para que eu tenha uma visão tanto para longe quanto para perto. Então significa que o meu olho já não é bom. Até porque eu tenho no meu olho direito o CID H54.6, que significa déficit de visão não qualificada. Então eu não tenho o chamado olho bom, né? Para que eu tenha a acuidade visual 20 por 20, que é considerada 100%, essa acuidade minha ela é com correção, que é através do uso dos óculos. Bom, vamos lá. É importante nós entendermos que a visão monocular, de acordo com o novo conceito trazido pela ALBI e a Convenção de Nova York, e a Lei 142, de 2013, se trata não mais do conceito médico, mas do conceito social. E é importante a gente entender que trata-se das barreiras sociais. Essas barreiras, por esse novo conceito, é o que de fato vai impedir a pessoa de estar inserido na sociedade em pé de igualdade com as pessoas que são consideradas normais, que não têm nenhuma deficiência. E aí, numa análise social, eu entendo que das barreiras enfrentadas pela pessoa que tem visão monocular, uma delas a principal delas que eu considero é a barreira atitudinal, que é aquela que advém do preconceito e a discriminação para com a pessoa. Um exemplo da pessoa com visão monocular. No meu caso, que tem o olho dessa forma como eu mostrei, imagine se eu for procurar um emprego numa empresa, um exemplo, e a pessoa precisa, na vaga que ela está oferecendo, ela precisa de uma pessoa que vá lidar diretamente com o público. E para isso precisa de uma boa imagem. E aí eu posso ter um bom currículo, que é adequado para aquilo que está sendo exigido para ocupar aquela vaga. No entanto, a minha imagem, por eu ter um olho que é vesgo, que tem uma cicatriz, não passa uma boa imagem para as pessoas. E aí, o empregador, ele vai dizer, olha, o L. Pedro, ele não, devido a ela ter essa condição no olho, não passa uma boa imagem. Né? Não vai ser legal para as pessoas. Às vezes pode ser uma pessoa que ela tem uma prótese. Uma prótese, todo mundo sabe que ela não fica muito bem no olho 100% como o olho. Ou pode ser que a pessoa não tem o globo ocular, então ela tem aquele buraco no olho, né, no fundo do olho, e não passa uma boa imagem. Então a pessoa
vai dizer, olha, infelizmente você não está qualificado, para não dizer diretamente que é a questão da deficiência, né? Suas qualificações não foram adequadas a atender os nossos critérios e tal. Enfim, dispensa a pessoa. Então isso é uma discriminação. Isso é um preconceito para com a pessoa. E isso é uma barreira atitudinal. No que diz respeito, por exemplo, à questão da vida diária da pessoa, a pessoa na higiene pessoal, por exemplo. Para o homem que tem visão monocular, isso acontece comigo. Já aconteceu várias vezes. De eu estar me barbeando e me cortar, né? De ambos os lados, principalmente do lado esquerdo, que é o lado que eu sou vulnerável por ter a cegueira no olho esquerdo, né? Então, isso já é uma dificuldade. Para mim dirigir, a pessoa com visão monocular no Brasil, ela dirige. No entanto, eu tenho uma série de dificuldades, né, para guiar um veículo. Se for moto, eu preciso de um capacete da qual ele não atrapalha o meu campo visual. A viseira dele seja diferente, não é igual aos capacetes normais que existem, para que o meu campo visual ele possa estar mais amplo possível, para que eu possa conduzir uma moto. Se for um carro, uma das minhas maiores dificuldades, por exemplo, na hora de estacionar. Eu preciso de um veículo, por exemplo, que ele tenha retrovisores maiores, que o retrovisor dele seja automático, por exemplo, quando eu engato a marcha ré, o retrovisor possa me dar um ângulo que eu veja tanto na parte de cima quanto também na parte aqui do pneu, para que eu não possa bater no meio fio. É necessário que eu tenha um veículo que tenha sensor de estacionamento, tanto na parte traseira quanto na parte dianteira. Uma câmera de ré e também frontal nos ajuda muito na hora de estacionar. Na via pública, transitando, às vezes o reflexo, né, do sol, ele atrapalha a gente bastante. Seria interessante que o para-brisa do veículo tivesse uma forma para rebater esse reflexo, um antirreflexo. Eu já tenho isso no meu óculos. Ajuda bastante, ajuda, mas se tivesse no para-brisa ajudava mais ainda. O retrovisor interno, né, talvez se ele fosse maior, poderia me dar uma visão melhor quando eu tenho que usá-lo, né? Enfim, são algumas coisas. Para mim, estacionar, por exemplo, na garagem, se tivesse alguns espelhos, talvez nas laterais, algumas coisas me indicando, né, seria melhor. Isso devido ao espaço, talvez é uma garagem pequena, que tem um espaço pequeno, então isso ajuda na hora de estacionar. Ou até mesmo no estacionamento, sei lá, as vagas de estacionamento, principalmente aqueles privados, que é o que a gente paga, deveria ter uma vaga com essas adaptações para a pessoa que tem essas dificuldades, no caso aí a pessoa que tem visão monocular, né? Então esses são alguns exemplos. Por exemplo, na avaliação biopsicossocial, isso vale para qualquer tipo de deficiência. Pode ser um cadeirante, pode ser um cego total, pode ser um monocular. Como que vai ser essa avaliação? Dentro daqueles que eu citei, lá do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, quando se trata daquelas barreiras, por exemplo, uma pessoa que vai pleitear o benefício da gratuidade no transporte público, né? Seja ele urbano, intermunicipal, interestadual. Digamos que uma pessoa que ela está em estado de vulnerabilidade social, ela mora numa casa que é cedida, ou seja, ela mora de favor, ela está desempregada, ela depende do transporte público, porém ela precisa pagar para andar no transporte público. Ela mora lá na periferia e ela precisa do serviço de saúde, de outros serviços públicos que são distantes da casa dela. Então ela depende do transporte público. E aí ela vai pleitear esse benefício e ela vai avaliada
Então entra toda a condição de vida dela, onde ela mora, se ela tem um emprego ou não, né? Como que ela é vista na sociedade, os locais onde ela frequenta. Então, se ela tem essas dificuldades, são as barreiras que impõem isso a ela, né? Então ela é considerada uma pessoa com deficiência. Se essa mesma pessoa ela não tem essas dificuldades, ela tem uma casa própria para morar, ela tem um emprego, ela tem um carro, uma moto, sei lá, que seja dependendo da sua deficiência, para se locomover, ela não tem dificuldades para se interagir no meio da sociedade, ela tem acesso aos serviços de saúde ou outro serviço público que seja, então ela não tem impedimentos de barreira. Então ela não será considerada deficiente para aquilo que ela está pleiteando. Isso vale para qualquer tipo de deficiência. Tá? Novamente, para não ficar longo o vídeo, eu vou gravar um outro vídeo. Tá? Nós voltamos logo na sequência.